E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o mangá que é considerado uma das obras-primas de Junji Ito, Uzumaki. Em seus mangás, Junji Ito cria um estilo próprio tanto a partir de narrativas, nas quais o absurdo, o terror e o grotesco imperam, quanto em seus desenhos, nos quais os corpos surgem dilacerados, fragmentados, labirínticos. Em Uzumaki, podemos perceber como o corpo e os espaços que este habita tornam-se estruturas passíveis de serem desarticuladas à medida que são retorcidos em formas de espirais. Uzumaki surgiu como série semanal na revista Big Comic Spirits, de 1998 até 1999. Posteriormente, seus capítulos foram reunidos em 3 volumes tankobon pela editora Shogakukan e publicados de agosto de 1998 a setembro de 1999. Em março de 2000, essa mesma editora lançou uma edição omnibus, seguida por uma segunda versão, publicada em agosto de 2010. No Brasil, a editora Corad publicou o mangá em 2006. A obra narra a história de Kurouzusho, uma cidade fictícia atormentada por fenômenos inexplicáveis que envolvem espirais, a partir do ponto de vista de 2 jovens namorados, Kiri Goshima e Shuichi Saito, que presenciam a transformação dos habitantes, seus familiares e a própria arquitetura da cidade em formas helicoidais. A maneira como Junji Ito distorce a figura humana e a arquitetura está totalmente integrada à narrativa, de forma que o surgimento da espiral, desde as primeiras páginas do mangá, insere gradativamente o terror como parte de um ciclo cósmico de morte, destruição e transformação. A espiral permite que tanto os corpos quanto as construções associem-se à natureza, no instante em que as combinações resultantes desse processo originam não apenas corpos disformes, mas também monstruosidades, como os indivíduos que são pegos pela maldição da espiral e se tornam caracóis gigantes. Se no início da narrativa de Junji Ito, a espiral no broto da samambaia e na forma como as nuvens estão espalhadas no céu demonstram a harmonia e integração da estrutura helicoidal na natureza, sua inserção na humanidade não ocorre do mesmo modo. Uzumaki, cuja tradução do japonês para o português é espiral, se apresenta não apenas como transformação dos corpos dos personagens que acompanhamos ao longo do mangá, mas também da cidade e do espaço onde eles habitam. No instante em que os personagens, contaminados pela maldição da espiral, se tornam monstros ou são dilacerados por ela, a ponto de terem seus corpos retorcidos, a cidade sofre esse mesmo destino, com suas construções não só destruídas, mas assimiladas por esse tipo de desordem. Tal desordem, na forma de espiral, se assemelha a um labirinto, cuja integração ao espaço e aos corpos acaba por criar estruturas disformes e fragmentadas. O fragmento, como recusa a unidade, permite que a espiral se constitua em um contínuo sem origem, que, ao assimilar tudo à sua frente, destrói, para que uma nova ordem surja. Essa ordem, originada do colapso que a espiral opera, se perpetua incompleta, uma vez que se realiza em um eterno retorno, como podemos ver no final do mangá. É interessante notar que a espiral, como estrutura subjacente à natureza, é retratada por Junji Ito similar ao modo como os japoneses concebem a arquitetura em seu país. O espaço é visto pelos japoneses não como algo abstrato, mas orientado a partir de sua relação com a terra, no sentido de que o solo é percebido como entidade. A orientação da construção das cidades acontece, assim, em conformidade com as mudanças topográficas, de maneira que a organização da arquitetura ocorre tendo como referência elementos constantes na paisagem do país, montanhas, colinas e árvores sagradas. A organização de Kurouzusho é representativa de como as cidades japonesas se relacionam com a natureza e a espécie humana, já que elas são construídas, geralmente, entre as montanhas, que eram vistas como deuses guardiões. O senso de espaço dos japoneses está conectado assim à sua finitude e às distâncias relativas que surgem dessa perspectiva. A partir da percepção de um espaço interior, o oku, eles organizam de fora para dentro extensões compostas de multicamadas, que permitem se situarem em relação a um determinado ponto. Como profundidade insondável, o oku marca sua presença em Kurouzusho, pois a cidade é cercada por montanhas e pelo mar, de modo que a topografia não só limita o acesso à cidade ao mesmo tempo que a mantém em segredo. O efeito labiríntico causado pelo oku é evidenciado, ao longo da narrativa, quando a espiral invade a cidade, a destruindo e a deformando, para que, depois, possamos ver, sob esta nova forma, guardadas em segredo, as ruínas das primeiras espirais. Se o oku é determinado pelas multicamadas do espaço como algo cuja importância faz com que permaneça em segredo, uma espécie de mundo separado da vida cotidiana, a espiral se assemelha a ele, na medida que guarda em si um interior escondido, quase inacessível,
já que sua constituição ocorre quando uma curva gira em torno de um ponto central, afastando-se ou aproximando-se dele. Semelhante a um vórtex, a espiral nos oferece a ilusão de que esse ponto oculto é dessa forma, pois nele converge o vazio ou o infinito. Muitas obras literárias e cinematográficas utilizaram a espiral nesse sentido. Em Uma Descida no Maelstrom, A Descent into the Maelstrom, 1841, de Edgar Allan Poe, a espiral é um redemoinho destrutivo. Já no filme O Buraco Negro, The Black Hole, 1979, de Gary Nelson, ela é um turbilhão que possibilita a passagem para outro universo. Como um arranjo voltado para a perda, a transformação e a passagem, as múltiplas camadas que guardam e protegem o oco podem ser comparadas tanto à linha curva da espiral quanto à estrutura que caracteriza os labirintos. Em Uzumaki, a espiral assume expressões de uma estrutura labiríntica e de um sentido temporal desconectado do cotidiano. Por exemplo, no capítulo 18 do mangá, quando Kiri Goshima e Shishi Saito veem Kurozusho do alto de uma montanha, não só o tempo é relativizado e distorcido, como a cidade já está alterada para o formato de uma espiral, que, aos olhos dos personagens, remete a um labirinto, pois suas curvas estão tanto interrompidas por entulhos quanto fraturadas, impedindo que sigam um caminho único e oferecendo trajetos alternativos. Este é o primeiro vídeo de uma série que faremos sobre Uzumaki, de Junji Ito. Espere pelos próximos vídeos, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até mais!